Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então nós vamos juntar todos os conceitos que a gente viu nas aulas até agora e vamos calcular o balanceamento de um avião colocando tripulante, bagagem, combustível e ver como é que a gente faz isso e qual é o resultado que a gente vai obter, tá bom? Então pessoal, nós vamos resolver juntos aqui um problema de balanceamento, de carregamento e balanceamento de um Cessna 172, que é um problema bem simples, bem básico assim. São os primeiros problemas que aparecem em provas de PC, de PLA, etc. E depois a gente vai fazendo nos próximos vídeos alguns um pouco mais complicados, um pouco mais elaborados, tá bom? Então, pessoal, qual é o objetivo desse cálculo? É determinar se, do ponto de vista de peso e balanceamento, o avião está corretamente carregado. Ou seja, uma vez que você pega o avião, coloca tripulante, passageiro, carga, bagagem, combustível, tudo que vai ser transportado, vamos chamar assim, esse carregamento tem que estar dentro do limite de peso e dentro do limite de CG. Então, o objetivo desse cálculo é verificar se esse carregamento está correto e tem que ser feito antes de cada voo, tá bom? Então, para fazer isso, a gente precisa de algumas informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber o peso do avião, né? Esse peso do avião está lá na ficha de pesagem. Tem um vídeo que eu fiz, aula 2, que mostra como que o avião é pesado e como que isso é carregado, tá? A gente precisa saber a quantidade de combustível, o peso dos tripulantes e dos passageiros. E aqui tem uma ressalva. Em avião de pequeno porte, normalmente a gente usa o peso real, o peso do instrutor, o peso do aluno, porque as margens de cálculo são pequenas. Em aviões maiores, avião de linha aérea, por exemplo, a gente usa um peso médio. Então, multiplica a quantidade de passageiros por aquele peso médio e está determinado, vamos dizer assim, qual é o peso dos passageiros, tá? Precisa do peso da bagagem e da carga. Então, e esses dados vêm do planejamento do voo. Para cada voo a gente tem um planejamento específico. Além disso, nós precisamos do braço, né, dos assentos, do tanque ou dos tanques, dependendo do avião, do compartimento de carga ou dos compartimentos de carga. E para determinar o CG em porcentagem de Mach, nós precisamos do leading edge e do comprimento da corda, que também tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, e do envelope de CG. Tá? Então, esses dados vêm do manual do avião. Tá bom? Então, nós precisamos de dados da ficha de pesagem, do planejamento do voo e do manual para poder fazer esse cálculo. Então, aqui cabe um parênteses, vamos chamar assim, que é como é que a gente calcula o peso do combustível. Porque, especialmente em aviões menores, nós não abastecemos em massa, nós abastecemos em volume, né? Então você coloca uma certa quantidade de litros ou uma certa quantidade de galões. Em aviões maiores, o sistema de combustível já é feito de uma maneira que a quantidade é dada em massa, libra ou quilo. Então aí não precisa converter. Mas nos aviões menores, como é o caso desse exemplo que a gente vai fazer aqui, nós precisamos fazer uma conversão. E aí eu vou aproveitar e falar de algumas conversões aqui juntos. Primeira coisa, para você saber o peso do combustível, né, qual é a massa de um determinado volume de combustível, você precisa saber a densidade. E a gente sabe que a densidade varia com a temperatura. Então como é que nós vamos fazer isso? Podemos pegar a densidade real, pegar uma tabela de densidade? Até podemos. Mas para efeito de cálculo de balanceamento, em geral a gente usa a densidade padrão. Tá? Então eu tenho alguns valores aqui. Primeiro valor para converter litro para galão. Tá? Então 1 litro vale 0,6 galões. 1 galão, por sua vez, que é o inverso do anterior, vale 3,785 litros. 1 quilo, né? Às vezes a gente precisa transformar quilo em libra e libra em quilo. 1 quilo vale 2,2042 libras. O inverso disso, 1 libra vale 0,4535 quilos. E as densidades que normalmente a gente usa. 1 galão de gasolina de aviação tem uma massa de 6 libras. E 1 litro de querosene tem uma massa de 0,804 quilos, ou 6,707 libras por galão. Alguns desses valores é legal a gente decorar para poder ir fazer prova. Tá? Às vezes você tem que fazer algumas conversões em prova e as questões, em geral, não trazem esses fatores de conversão. Então eu sugiro decorar quanto é a conversão de litro para galão, de quilo para libra,
e quanto é a massa de 1 galão ou 1 litro de avigás e 1 galão ou 1 litro de querosene. Tá? Então, se você decorar 3 ou 4 números, que não é difícil, você consegue manipular isso e fazer inversões e tal algébricas para chegar no fator de conversão que você precisa para uma dada questão. Tá bom? Então, vamos imaginar um problema? Vamos fazer um voo de treinamento, por exemplo, com o Cessna 172. Esse voo tem duração de 1 hora. E para voar 1 hora, nós vamos abastecer 20 galões, que dá mais ou menos 2 horas e pouco de autonomia no 172, é suficiente. Vai ter um instrutor, um aluno e algumas coisas lá no compartimento de carga, calço, óleo, essas coisas que a gente sempre carrega no avião, né? E vamos supor que o que está lá atrás pesa 25 libras. Tá? Então a gente precisa, primeira coisa, da pesagem do avião. A gente fez no outro vídeo a pesagem do avião, e esse avião pesou 1.622 libras com esse CG aqui. Quantidade de combustível, então 20 galões convertidos para massa, 6 libras por galão, 120 libras de combustível. Peso dos tripulantes e passageiros, né? Nesse caso, instrutor e aluno. Vamos supor que o instrutor pesa 230 libras e o aluno 160. E tudo que está lá no compartimento de carga, calço, óleo, funil, copo de dreno, não sei o quê, 25 libras. Tá? Então, isso é um exemplo de um problema de carregamento. Vamos ver se a gente pode voar com o avião nessas condições ou não. Tá bom? Então, daí a gente precisa dos braços, não é isso? Braço dos assentos. Então a gente vai lá no manual do 172 tem essa figura, e lá a gente consegue saber, por exemplo, o braço dos assentos dianteiros, né, no caso desse voo, 37 polegadas. Ela pode variar de 34 a 46, porque o assento vai para frente e vai para trás. Então a gente pega esse valor de referência aqui, 37. Braço do compartimento de carga. Está aqui, ó, o compartimento de carga do 172 tem 2 partes. Compartimento dianteiro, né, que é aquele que fica logo na frente da porta ali, ele vai de 82 a 108 polegadas, né, que é a parte da frente do compartimento e a parte de trás, e a média disso dá 95. Tem também aqui o braço do assento traseiro, o braço do compartimento de carga traseiro, mas a gente não vai usar nenhum desses dois, e o braço do tanque de combustível está aqui numa nota localizado na estação 48 polegadas. Tá bom? Então, com isso, nós já temos quase todos os dados. O que falta? Para calcular o CG em Mach, se for o caso, precisa do bordo de ataque, né, a distância do plano de referência até o bordo de ataque, o começo da corda média aerodinâmica. Então está aqui no manual também, 25,9 polegadas. E o comprimento da corda, que vai do bordo de ataque até o bordo de fuga, 58,8 polegadas. Então, com esses dados, e mais o envelope de CG, que a gente vai usar no final, nós temos todos os dados necessários para a gente calcular e para resolver esse exercício. Tá certo? Então aqui eu tenho um resumo de todos esses dados que a gente levantou até agora, peso e o CG do avião, os pesos do que a gente vai transportar, instrutor, aluno, carga e combustível, o braço do assento, o braço do compartimento de carga, o braço do tanque, o leading edge da corda e o comprimento da corda. Tá bom? Agora só falta a gente fazer a conta. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui um Excel para a gente calcular, porque é ruim a gente fazer conta e escrever na tela aqui, não fica muito legal. Então eu preferi fazer no Excel, mas pode fazer na caneta se quiser. E esse Excel aqui está vazio, não tem nenhuma fórmula aqui, eu só coloquei os títulos aqui para agilizar um pouquinho o vídeo. E copiei de um outro vídeo 2 fórmulas. A fórmula para calcular o braço do CG e a fórmula do CG em porcentagem de Mach, tá? Mas não tem nenhuma fórmula dentro do Excel, nada, a gente vai colocar tudo na mão agora e vamos fazer junto. Então, primeiro a gente coloca todos os dados que a gente tem. Então, olha lá, peso da aeronave, 1.622 libras, num braço de 38,12. Tripulantes, 390 libras, no braço do assento, que fica 37 polegadas. A carga, 25 libras, num braço do compartimento de carga, que fica 95 polegadas. E o combustível, 120 libras, num braço de 48 polegadas. Tá? Aí a gente pode colocar aqui o leading edge no Mach,
25,9 polegadas e o comprimento da corda 58,8 polegadas. Tá? Então, todos os dados do problema que a gente tem aqui, eu já passei para cá. E agora a gente só vai fazer os cálculos. Então, para achar o CG, que é a soma de momentos dividido pela soma dos pesos, a gente precisa achar as somas. Então, para achar a soma dos pesos, a gente vem aqui e vamos somar esses 4 pesos aqui. Ó. Tá? Então, está lá o peso total. Os momentos a gente tem que multiplicar, tem lá no primeiro vídeo que a gente falou sobre as definições, peso multiplicado pelo braço vai dar o momento para cada uma das linhas que a gente tem aqui na nossa tabela. Tá? Eu vou multiplicando aqui, peso da carga pelo braço da carga, peso do combustível vezes o braço do combustível. Então eu já tenho todos os momentos. O que eu tenho que fazer agora é somar todos esses momentos. Então a gente vem aqui, soma isso tudo. Nós já temos a somatória de momentos e já temos a somatória de peso. Se eu fizer o que essa fórmula diz aqui, dividir uma coisa pela outra, então eu venho aqui, soma de momentos dividido pela soma de pesos. Tá lá o braço final do avião. Tá? O braço final do avião carregado. Se eu quiser saber esse valor aqui em porcentagem de Mach, é só eu aplicar essa segunda fórmula aqui. Então a gente vem aqui e faz isso. Vamos colocar nessa casinha aqui. Então, eu tenho uma subtração ali, eu vou colocar um parênteses. Braço do avião carregado, então é esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, menos o leading edge, que a gente pegou lá do manual. O resultado dessa subtração a gente vai dividir pelo comprimento da corda, que está aqui, e tudo isso a gente vai multiplicar por 100 para obter o valor em porcentagem. Então tá lá. Temos o peso final, temos o braço final e temos o CG em porcentagem de Mach. Tá bom? Então, feito isso, o que está faltando a gente fazer? Está faltando nós procurarmos no gráfico, né, no envelope de CG, para saber se o avião está ou não dentro dos limites para a gente poder voar. Tá certo? Então a gente pode vir aqui, está aqui o envelope que nós pegamos lá do manual do avião. Então aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos traçar aqui o peso, 2.157 libras. Vamos traçar aqui o CG, 39,1 polegada. O cruzamento dessas duas marcações, tá aqui, é aonde está localizado o CG em função do peso. E nós podemos observar que está dentro do envelope, com folga até, para a gente poder fazer o voo. Tá bom? Então, está encerrado esse exercício, que é calcular o peso total, tá lá, calcular o CG, nós calculamos tanto em polegadas como em porcentagem de Mach, e verificar se os limites estão dentro do envelope que a gente já viu. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o exemplo mais básico assim, de exercício de peso e balanceamento. Nos próximos vídeos eu vou passar algumas definições de peso, algumas definições de combustível, para a gente tratar dessas coisas com um pouquinho mais de profundidade e fazer cálculos de aviões maiores que tem um pouquinho de diferença, tem zero combustível, tem pouso, tem decolagem, tá bom? E aí depois eu vou entrar um pouquinho mais em exercícios de prova. Aí eu vou pegar alguns exercícios de prova, tanto do Brasil como da FAA que eu tenho, e a gente vai desenvolver junto aqui para ver como é que faz esse exercício. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.